Às vezes, caminhamos pela vida com uma sensação de vazio, como se nos faltasse uma peça fundamental para estarmos completos. Buscamos essa peça nos olhos dos outros, em suas palavras de aprovação, em seus gestos de carinho. Acreditamos, quase inconscientemente, que precisamos de alguém para nos sentirmos válidos, ou que precisamos alcançar certo status, ter certas coisas, para finalmente dizer: agora sim, agora estou bem. Mas o budismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente, uma verdade que pode ser sentida como um bálsamo para a alma cansada. A verdadeira força, a verdadeira completude, não está fora. Nasce dentro de nós. Imagine por um momento como seria sua vida se você não dependesse da reação de ninguém para se sentir em paz. Imagine que sua serenidade não sobe nem desce como uma montanha russa, dependendo se te ligam, se te parabenizam ou se te ignoram. Quando aprendemos a estar em paz conosco mesmos, deixamos de temer a solidão. De fato, a solidão deixa de ser um monstro e se torna um espaço sagrado de reencontro. Descobrimos uma liberdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar. Viver sem depender emocionalmente dos outros não significa se isolar nem se tornar de pedra. Pelo contrário, é o caminho para uma serenidade inabalável que permite amar melhor, relacionar-se melhor e viver com o coração aberto, mas sem medo. Nesta jornada de hoje, vamos explorar 7 ensinamentos budistas profundos. Não são apenas conceitos teóricos, são chaves mestras. Cada um deles tem o poder de abrir uma porta para uma vida onde você não depende de nada nem de ninguém para ser feliz. Eu te convido a ficar até o final, a se presentear com este tempo para você, para sua paz mental. Antes de começar, se você sente que esta mensagem ressoa com você, apoie o canal com um like. É um pequeno gesto que ajuda essa sabedoria a chegar a mais pessoas que, como você, buscam calma em um mundo barulhento. E se ainda não o fez, inscreva-se para caminharmos juntos nesta trilha de transformação. Ensinamento 1. Sua felicidade não depende dos outros. Vamos começar pela base de tudo. Frequentemente caímos na armadilha de acreditar que nossa alegria é um presente que os outros nos dão. Se ele me trata bem, sou feliz. Se ela me reconhece, valho a pena. Essa ilusão nos torna incrivelmente frágeis. Transforma-nos em folhas secas à mercê do vento dos outros. Quando seu humor muda drasticamente segundo a atitude do seu parceiro, do seu chefe ou de um amigo, você entregou seu poder. A vida se torna incerta, instável. Você vive em uma espera constante, em uma reação constante. Mas o budismo nos lembra: dentro de você existe um espaço, um refúgio, que nenhum gesto externo pode tocar nem controlar. Entregar seu bem-estar às mãos de outra pessoa é deixar seu coração ao relento, sem proteção. Cada palavra dura, cada silêncio prolongado, cada ação que você não compreende se torna uma tempestade capaz de te derrubar. E isso cansa. Cansa a alma, cansa o corpo. Porque ninguém, por mais que te ame, pode sustentar eternamente o que você mesmo não cuida. Recuperar seu centro é um ato de coragem e força interior. A paz verdadeira surge quando você compreende, no mais profundo de suas entranhas, que é você quem escolhe como responder ao que acontece. Você não pode decidir pelos outros. Não pode controlar se alguém tem um dia ruim ou se decide sair da sua vida. Mas pode decidir por você. Pode decidir não afundar. No caminho do budismo, pratica-se a observação sem apego. Imagine que suas emoções são nuvens passando pelo céu da sua mente. Você é o céu, não as nuvens. Deixe que fluam sem que te dominem. Quando você faz isso, nada externo te controla por completo. Você aprende a reconhecer: sinto tristeza ou sinto decepção. Mas faz isso com suavidade, sem julgamentos. E ao reconhecê-las assim, você não reage mais a partir da necessidade desesperada de que o outro mude, mas a partir da sua própria calma. Depender menos da aprovação alheia não te torna frio. Pelo contrário, permite amar com mais verdade. Porque você não carrega mais sobre os ombros dos outros a pesada responsabilidade de te fazer feliz. Você tira esse peso deles e, de repente, o relacionamento se torna leve, natural. Você compartilha da sua abundância interna, não da sua carência. Descobrir que sua felicidade é sua muda sua forma de caminhar pelo mundo.
Você se torna mais consciente. Você se escuta com atenção. Você se cuida como cuidaria da sua pessoa favorita. E esse autocuidado transforma sua energia. Quando alguém age de maneira inesperada, já não tira o chão debaixo dos seus pés. Você é capaz de sentir o golpe, sim, mas também de compreender e seguir em frente sem se quebrar. Seu equilíbrio se torna firme e gentil. Ensinamento 2. O sofrimento nasce das expectativas. Vamos para o segundo ensinamento, um dos mais libertadores. O sofrimento, segundo o Buda, tem uma raiz clara: nossas expectativas. A dor aparece quando imaginamos um roteiro perfeito de como deveriam ser as pessoas e as situações, e depois a vida, em sua imensa sabedoria e caos, segue seu próprio caminho. Essa distância, essa brecha entre o que eu quero e o que é onde habita o sofrimento desnecessário. As expectativas são histórias que contamos a nós mesmos. Ele deveria saber o que acontece comigo sem que eu diga. Ela deveria agir como eu agiria. Este trabalho deveria me fazer feliz sempre. Mas cada pessoa vê o mundo a partir de seus próprios olhos, de suas próprias feridas e experiências. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se encaixar perfeitamente no molde que você criou em sua mente. Compreender isso é como soltar uma mala pesada que você carregou por anos. Quando você solta a necessidade de controlar como os outros devem ser, o coração fica mais leve. A realidade deixa de ser uma inimiga. Você começa a ver o que realmente está à sua frente, não o que gostaria que estivesse. E nesse olhar limpo, aparece a serenidade. O budismo nos ensina que a mente sofre quando se apega a um resultado fixo. Ansiamos por segurança, permanência. Mas a vida é impermanência, é fluxo, é mudança. Nada fica igual. Aceitar essa natureza mutável reduz a tensão crônica com a qual vivemos. Não se trata de não ter desejos ou metas. Trata-se de não transformar esses desejos em exigências rígidas. O desejo diz: eu gostaria que isso acontecesse. A expectativa diz: eu preciso que isso aconteça ou não ficarei bem. Essa é a diferença. O que obriga sempre acaba machucando. Cada vez que você detectar uma expectativa, tente suavizá-la. Abra-se à possibilidade de que a realidade seja diferente. Isso permite ouvir melhor, sentir melhor e agir com clareza. Você não reage a partir da decepção de uma criança a quem não deram seu brinquedo, mas a partir da compreensão de um adulto sábio. A paz chega quando você deixa de depender de que o mundo siga seu roteiro. Você aceita que as pessoas mudam, que erram, que os planos falham. E essa aceitação te torna flexível, como o bambu que se dobra com o vento, mas não quebra. Ao soltar as expectativas, você deixa de viver no futuro, antecipando dores que talvez nunca ocorram, e começa a descansar no presente. Percebe que a vida continua e que você tem a capacidade de se adaptar e florescer, seja qual for o clima. Ensinamento 3. Compreender dissolve a raiva. A raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Costumamos nos zangar porque interpretamos que alguém nos feriu intencionalmente, que fez de propósito. Mas o terceiro ensinamento nos convida a olhar mais fundo. Compreender dissolve a raiva. Na maioria das vezes, as pessoas não agem contra você, agem a favor de si mesmas, ou a partir de suas próprias limitações, medos e confusões. Nem sempre sabem fazer melhor. Lembrar disso suaviza a dureza do coração. Quando você observa as ações dos outros com uma lupa de compaixão, descobre que por trás do dano costuma haver muita confusão. Alguém que grita pode estar pedindo ajuda de sua maneira desajeitada. Alguém que se cala pode estar se protegendo de uma dor antiga. Cada gesto tem uma raiz invisível. Compreender essa raiz muda sua resposta. Não significa justificar o maltrato nem permitir que te machuquem. Significa que você não se engancha na raiva, não toma o veneno. Em vez de alimentar a tensão, você abre um espaço de calma. A mente para de ruminar histórias de vingança ou injustiça, e o coração descansa. O budismo vê a raiva como um incêndio florestal. Se você não o controla, queima toda a sua floresta interior. A compreensão é a água que apaga esse fogo. Quando alguém age bruscamente, pergunte-se: que dor esta pessoa estará carregando para agir assim?
Você não precisa saber a resposta exata, mas apenas fazer a pergunta te tira do papel de vítima e te coloca no de observador sábio. Ao compreender, você também se torna consciente da sua própria raiva. Nota como sua mandíbula se tensiona, como seu pulso acelera. Essa autoobservação permite fazer uma pausa sagrada antes de responder. E nessa pausa, a raiva perde seu poder destrutivo. A serenidade nasce quando deixamos de ver monstros e começamos a ver seres humanos feridos. Todos lidamos com batalhas invisíveis. Reconhecer isso nos conecta. Podemos colocar limites firmes sem necessidade de ódio. Podemos dizer não com um sorriso tranquilo. Podemos nos retirar de uma situação tóxica sem levar o ressentimento na mala. Essa clareza te guia para decisões mais saudáveis. Quando você escolhe compreender, a vida se torna infinitamente mais leve. As situações deixam de te prender. Você aprende a responder a partir do seu centro de paz, não da reação visceral. E ali, a serenidade constrói seu lar. Ensinamento 4. O desapego liberta. Chegamos a uma palavra que às vezes assusta. Desapego. Muitos pensam que o desapego é frieza, indiferença, não querer ninguém. Nada mais longe da realidade. O desapego budista é a forma mais pura de amor e liberdade. O apego nasce do medo. Medo de perder, medo da mudança, medo do vazio. Tentamos segurar pessoas, situações ou coisas, mesmo quando sabemos que não podemos controlá-las. Esse esforço para reter cria uma tensão insuportável no coração. Vivemos com ansiedade crônica. O amor flui, o apego aperta, asfixia. Quando você se apega, sua mente viaja constantemente para o futuro catastrófico. E se ele me deixar? E se eu perder isto? Essa carga rouba a única vida que você tem, a de agora. Soltar, praticar o desapego, não significa que você se afaste ou que deixe de amar. Significa que você permite que o vínculo respire. Deixa de apertar o punho. Quando você não exige que tudo permaneça estático, os relacionamentos se tornam sinceros. Você está lá porque quer, não porque teme estar sozinho. O budismo nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional e nasce de resistir à impermanência. Tudo muda. As pessoas crescem, os sentimentos se transformam, os ciclos se fecham. Resistir a essa lei natural é como tentar parar um rio com as mãos. Quando você pratica o desapego, começa a ver que sua segurança não depende de que nada externo seja eterno. Descobre um suporte interno, uma coluna vertebral espiritual que te sustenta. Você pode amar com suavidade, a partir da plenitude, não da carência. Soltar é um ato de confiança profunda. Confiar que o que é para você ficará. Confiar que o que vai embora cumpre seu ciclo e deixa espaço para o novo. Confiar que você tem a força para seguir em frente, inteiro e completo. O desapego te presenteia clareza. Você pode agir sem o filtro do medo. Pode se entregar a um relacionamento sabendo que, se terminar, doerá, mas não te destruirá. Pode desfrutar de um momento feliz sabendo que passará, e isso o torna ainda mais precioso. Quando você deixa de se agarrar, a vida flui. Tudo se torna mais leve. Você aceita a mudança como a dança natural da existência. Amar a partir do desapego é o amor mais corajoso. Oferecer presença sem correntes, companhia sem exigências. É permitir que o outro seja livre e, nessa liberdade compartilhada, encontrar uma paz que o medo jamais poderá te oferecer. Ensinamento 5. Amar sem controlar. O amor verdadeiro e o controle não podem viver na mesma casa. O amor busca a liberdade do outro. O controle busca sua submissão aos nossos desejos. Quando tentamos dirigir os passos de alguém, corrigir suas palavras, moldar sua vida ao nosso gosto, o vínculo se tensiona até se romper. Nada cresce saudável sob uma sombra de controle. O controle é filho do medo. Medo de ser abandonado, de não ser suficiente, de que as coisas saiam do nosso plano. Mas nenhum coração pode bater livremente dentro de uma gaiola, por mais dourada que seja. Quando soltamos essa necessidade de controlar, o amor se purifica, torna-se autêntico. Acompanhar não é decidir pelo outro. É caminhar ao lado, respeitando seu ritmo, seus tropeços e suas vitórias.
Valorizar não é vigiar cada movimento, é apreciar a existência do outro tal como é, com suas luzes e suas sombras. Quando você não depende emocionalmente, descobre que pode amar intensamente sem se perder. Seu bem-estar não desaparece se o outro tem um dia ruim ou se precisa de espaço. Você continua inteiro porque aprendeu a ser seu próprio lar. O budismo ensina que o amor benevolente, metta, é desejar o bem do outro, mesmo se suas decisões não forem as que você teria tomado. É não impor, não exigir. É compreender e oferecer um porto seguro. Nessa atitude nasce o respeito profundo. Quando você para de controlar, permite que o outro tire as máscaras e seja quem realmente é. Isso cria uma confiança inabalável. Surge uma intimidade real, onde ambos se sentem vistos e aceitos, não julgados nem moldados. Controlar é exaustivo. Exige uma energia imensa sustentar uma realidade que não é natural. Ninguém pode viver vigiando a vida de outro. Ao soltar esse hábito, o coração descansa profundamente. E nesse descanso, aparece uma liberdade que transforma a convivência. Amar sem possuir significa aceitar que o outro é um universo próprio. Tem sonhos, medos e formas de ver a vida que podem ser muito diferentes das suas. Respeitar essa diferença é a prova máxima de maturidade emocional. A dependência cria a ilusão de que sua felicidade depende da conduta do outro. Mas ao recuperar seu centro, você descobre que pode compartilhar amor sem perder seu equilíbrio. Amar sem controlar é um ato de fé e liberdade. É cuidar sem absorver. É valorizar sem colocar condições. E quando você ama assim, seu coração se torna um refúgio seguro, não uma prisão. Ensinamento 6. A compaixão transforma as relações. A compaixão é a alquimia do coração. Tem o poder de transformar o chumbo do julgamento no ouro da conexão. A compaixão muda radicalmente a forma como olhamos para os outros e para nós mesmos. Quando entendemos, realmente entendemos, que cada pessoa carrega uma história invisível, com batalhas que não vemos, nossa reação se suaviza. Não respondemos mais a partir do ego ferido, mas da calma da alma. Muitos conflitos explodem porque ficamos na superfície. Vemos o gesto brusco, a cara feia, a palavra cortante. Mas não vemos a emoção que está por baixo. Frequentemente, a agressividade é um escudo para o medo. A frieza é uma defesa contra a dor. Ao reconhecer isso, o coração se abre. A raiva, que precisa de um inimigo para existir, se dissolve porque você não vê mais um inimigo, vê alguém sofrendo. A compaixão não é ser fraco nem deixar que te pisem. É um olhar de raio-x que vê a humanidade compartilhada. Permite-nos colocar limites firmes, mas sem a necessidade de ferir de volta. Podemos expressar nossa dor sem levantar muros de ódio. Quando você olha para alguém com compaixão, percebe que todos estamos no mesmo barco. Todos buscamos ser felizes e evitar o sofrimento. Embora às vezes usemos estratégias desajeitadas para conseguir isso. Essa compreensão cria uma ponte invisível. Mas atenção, a compaixão deve começar em casa. Você tem que aprender a tratar a si mesmo com essa mesma gentileza. Frequentemente somos nossos juízes mais cruéis. Punimos-nos por erros passados, falamos conosco com dureza na frente do espelho. Isso esgota o coração. Ser compassivo consigo mesmo significa abraçar sua humanidade. Significa aceitar seus erros como parte do aprendizado, não como defeitos fatais. Significa falar consigo mesmo como falaria com seu melhor amigo em um momento difícil. Essa autocompaixão te fortalece. Quando você se trata bem, suas decisões vêm do amor próprio, não da culpa ou do medo. E isso te guia para relacionamentos mais saudáveis, porque você não aceita menos do que você mesmo se dá. A compaixão cria uma pausa mágica antes da reação. Permite que você respire. Permite que escolha a paz em vez do conflito. À medida que você pratica esse olhar, as tensões da sua vida diminuem. A convivência se suaviza. Você descobre que não precisa de tantas armaduras para viver. E que os relacionamentos construídos sobre a sinceridade e a bondade são os únicos que valem a pena. Ensinamento 7. Viver no presente acalma a mente. Chegamos ao último ensinamento, a joia da coroa, o poder do presente. A mente humana é uma viajante incansável.
Adora ir ao passado para ruminar o que já não se pode mudar, ou pular para o futuro para se angustiar por problemas que ainda não existem. Essa viagem constante esgota nossa energia vital. Perdemos a vida enquanto pensamos na vida. Essa agitação mental cria um ruído interno ensurdecedor. Por isso, o presente é o único refúgio real. Quando você traz sua atenção para este instante, justo agora, algo dentro de você relaxa. Você para de brigar com fantasmas de ontem e de amanhã. O agora é simples, é direto, é manejável. E nessa simplicidade nasce a clareza. A atenção plena, mindfulness, não requer que você vá para um mosteiro. Começa aqui. Note sua respiração. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Escute os sons distantes. Essa simples observação detém o caos mental, te devolve para casa. O passado pode ser um mestre, mas não deve ser seu carcereiro. Se você vive lá, revive dores antigas uma e outra vez. Voltar ao presente rompe esse ciclo de sofrimento. O futuro, por outro lado, pode ser um fardo pesado se você o enche de "e se acontecer isso?". Sofremos por antecipação por coisas que, na maioria das vezes, nunca acontecem. Estar aqui e agora solta esse lastro. Quando você pratica viver no presente, sua mente aprende a descansar. Os pensamentos virão, sim, mas não te arrastam mais como uma corrente furiosa. Você os observa como quem observa pássaros no céu e os deixa passar. Escolhe não ficar preso. Essa escolha transforma sua vida cotidiana. A clareza emerge. Você pode ver suas emoções sem exagerá-las. Pode tomar decisões sem a pressão do pânico. O presente te oferece respostas que o ruído mental te ocultava. Estar presente não significa ignorar suas responsabilidades ou não planejar. Significa fazê-lo com serenidade. Você faz o que tem que fazer hoje, sem a ansiedade adicional de tudo o que falta. Dá um passo de cada vez. E cada passo, dado com consciência, é firme e seguro. A paz surge quando você entende que este instante, tal como é suficiente. Você não precisa de nada mais agora mesmo para estar completo. Não precisa que o mundo mude para encontrar calma. Só precisa estar presente. Viver no presente é o maior presente que você pode se dar. É escolher o descanso frente ao ruído, a quietude frente à desordem, a clareza frente à confusão. Quando você permanece aqui, seu coração se torna mais leve e a vida se torna gentil. Percorremos juntos estes 7 ensinamentos. Não são regras rígidas, são convites. Convites para soltar, confiar, amar melhor e viver mais leves. Lembre-se, a verdadeira força nasce dentro de você. Quando você aprende a estar em paz consigo mesmo, a solidão deixa de assustar e se torna liberdade. Conte-me nos comentários, qual destes ensinamentos ressoou mais com você hoje? Qual você sente que precisa praticar mais neste momento da sua vida? Adorarei ler você. Se este vídeo te trouxe valor, por favor deixe um like e compartilhe com alguém que precise de um pouco de paz. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuarmos aprendendo e crescendo juntos. Obrigado pelo seu tempo e sua presença. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê.